Carreguei. Olha, já está, já estamos. Bom dia, pessoas. Bom dia. Bem-vindos a mais um Senso Divergente. É pá, já estávamos a ressacar disto, pá. Já tínhamos Maravilha. saudades vossas e de estar aqui. Olha, e que bela maneira de começar aqui a nova season, a nova época, com duas pessoas. Duas boas pessoas que vieram da cidade, Da cidade grande. da outra da cidade. grande. Vieram de New York para Brooklyn. Eu, na verdade, sou de uma pequena vila alentejana. Sim. Ah, já, Não vim da cidade. já vamos saber isso. Então, e temos connosco quem, Bruno? Diz Então, lá. a nossa pergunta é sempre essa, nunca somos nós que dizemos. Portanto, a nossa pergunta é sempre: quem são vocês? Quem são vocês? Pronto. Eu sou Francisco Reis, 35 anos, consultor de comunicação, amante de banda desenhada, de Legos, Não sei. amigo do Miguel, vosso amigo Obrigada. e bebedor de café. Coffee drinker. Muito bem. Bom, eu sou o Miguel, vou fazer 33 anos, próxima semana. A idade de Cristo. És tão novo. És muito jovem. Obrigado. Oi? Desculpem, Não, estávamos faz aqui mal, a faz fazer... mal. Mas o segredo é baba de caracol. Sim, Baba de caracol. Para funciona. ficar jovem assim. É verdade. Tem funcionado. Tem. Como é que eu descrevo aquilo que eu faço? Estratega. Sim. Trabalho Ninguém sabe. Ninguém sabe, não é? Acho que ninguém sabe bem. É um Portanto, asterisco. ele joga aqueles jogos de tabuleiro. É mais ou menos isso. Dungeons and Dragons. Trabalho com o Francisco, portanto somos colegas e amigos. É um bocadinho por aí, não é? Eu sou estratega, mas acho que é um bocadinho a descoberta neste momento. És inventor do futuro. É pá. Pesado. Gosto mais de me ver como o Indiana Jones. Isso já é outro escalão Ok. de ordenado, atenção. Miguel, não deixes passar. Isso Não, é assim, mais se a Indiana seguir- Jones. E gosto muito de fazer desporto. E é isso. E sou, obviamente, estou cá com vocês porque há muito tempo que estou para aceitar o vosso convite, não é? Obrigado. Muito obrigado. Obrigada por E terem trouxeste vindo. mais uma pessoa maravilhosa. Francisco, obrigado, a sério. Veremos no desenrolar da próxima. Nós curtimos de ti. Agora não nos desiludas. Nós temos alguma expectativa, portanto. Olha, vocês estarem cá é sinónimo de comunicação. Não há volta a dar. Sim, Não é? Sim. Então, aqui partilhando para as pessoas, o que é que vocês fazem mesmo durante o vosso dia-a-dia? Sem ser, depois de acordar. E antes de dormir. Eu só Bem. estou aqui a tentar, desculpem, estar a Sim. Redes tentar partilhar sociais, aqui redes os- Estava a fazer sociais. um Redes erro. sociais. sociais. Vamos a isso. Nós passamos o dia na GuessWhat, que é a empresa onde trabalhamos, Podes consultora mexer à de vontade. comunicação. Estou confortável. Guess sou what? Um abraço para vocês. Estão Um todos abraço. aí. Um Nossa abraço. consultora, da qual eu Façam sou conteúdos. sócio, sou Façam diretor, sou Ajudem diretor o Miguel. de comunicação e na qual trabalho com o Miguel. Nós fazemos um bocadinho tudo nessa área, portanto ajudamos os nossos clientes a estarem nos meios de comunicação social, gerimos páginas de Facebook, fazemos design, fazemos tudo o que tiver a ver com comunicação. Portanto é isso que nós fazemos no dia-a-dia. E como é uma área que está sempre à espera de inovação e de mudança, nós queremos estar sempre a pensar na forma de inovar e de mudar. Portanto, antecipar as tendências da comunicação e, se for possível, inventá-las. Ok. Uau, boa, foi boa. bem. Pá, ganda pitch. Bravo. E contamos com o Miguel para isso. Portanto, com a Isso é o que nós queremos. Agora faz, dou- Miguel. Eu dou palmadas nas costas do Miguel E e o o Miguel Miguel diz- inventa. Diz, bom, deem-me 3 dias. Portanto, só um bocadinho, eu vou ali. Vou pensar um bocadinho. É complicado, não é? Um bocadinho essa pressão agora. O que é que eu digo a seguir a isso? É um bocado. Isto é uma conversa que nós tivemos Vou tentar. quando renovámos o contrato do Miguel e agora está gravado e, portanto, o Miguel vai ter que cumprir as suas funções. Portanto, já não há qualquer hipótese. Dia 13, não é? É hoje. É verdade. Pronto, 13 de Abril. Não, hoje é 12. Hoje é Hoje é 12. 12. É o futuro, ele é inventor do futuro. Exato. O Miguel está no amanhã. Posso é 12 dizer que para amanhã é nós. 13. Amanhã é 13, porque tu vais inventar o futuro. Foste tu que inventaste. É um bocadinho. Como é que está a comunicação no mundo? O que é que está a acontecer? Nestas coisas das redes, dos telemóveis e computador, toda a gente está a olhar para o ecrã e a fazer assim com o dedo. O que é que está a acontecer? Uma coisa interessante, eu escrevi um artigo esta semana que partilhei com o Miguel e cá de sair no nosso blog um dia destes, em que a comunicação está a pedir demasiadas desculpas. Nós todos os dias vemos uma marca a pedir desculpa por alguma coisa. E de vez em quando as marcas, de facto, têm que pedir desculpa porque fizeram Ok. alguma coisa de extremamente errado, acontece. Mas muitas vezes acho que não há razão para pedirem desculpa e pedem na mesma.
Eu acho que isto é interessante por um lado, porque é que sentem essa obrigação de pedir desculpa. Por um lado, eu acho que as pessoas com o advento das redes sociais são todas opinion leaders. Sim. E cada pessoa pode ser um foco de crise e as marcas preferem pedir desculpa e acabar já logo com essa crise do que ir em frente com a sua ideia. Com os seus valores, não é? É, com os seus valores. Eu acho que este pedido de desculpa diário está a marcar a comunicação. Como eu vejo as coisas é que está a acontecer muita coisa e muita coisa boa. Mas eu acho que está a acontecer a um nível tão rápido que nós, enquanto seres humanos, não estamos preparados para assimilar tudo. Tudo ao mesmo tudo tempo. à mesma velocidade, não é? E o que eu acho que é interessante é que, em termos evolutivos... Tu também, Miguel, se quiseres, podes chegar o gelado para ti. Está melhor? Ouviste diferente? Muito melhor. É essa a cena. Muito melhor. Obrigado. O que eu acho que é interessante aqui em termos evolutivos é que, se olhamos há alguns anos atrás, nós éramos capazes de ver, principalmente na televisão, conteúdo muito mais considerado ofensivo Sim. do que vemos hoje em dia. E as pessoas na altura aceitavam, não é? E riam-se e partilhavam. Hoje em dia, parece que há menos margem. Parece que há uma sensibilidade... Estão mais Eu acho que se suscetíveis. calhar não é? viam um programa de televisão e a ação que faziam para isso era escrever uma carta ao provedor ou uma coisa muito mais lenta. E agora faz um post no Facebook e a partir daí já podes ter alguém a fazer um gosto a isso e a partilhar e é muito mais rápido. Sim. Pode ser um incendiário muito mais rapidamente. E dizer, então, não ouviste o meu post? Então, onde estás? Sim, mas ao mesmo tempo, porque é que isso dá força, não é? É válido. Ou seja, uma coisa que não é válida ganha força porque as massas aderem. É isso? É interessante a noção da validade, não é? E a noção de número, não é? Porque alguns desses opinadores não têm, às vezes, grande noção do que está por trás ou do que é que foi o pensamento para chegar a uma determinada comunicação. Sim, Não é? Seja de uma empresa, seja pode de ser uma uma crítica ideia. gratuita, não gosto disto, ponto final, não quer dizer que seja errado. Sim, Isso mesmo. exato. Sim, exato. mas o que eu acho Não também- gosta não é bom. Exato, exatamente. Não gosto, não é bom, pois, já tinha visto. É interessante, não é? Sim, sim. Mas aí demonstra-se também uma certa resistência ou não aceitação só simplesmente porque não se gosta. Não gosto. Não é? Não Ou quero seja, que faça parte do mundo. Aquilo que é bonito, que é respeitar a ideia, as ideias diferentes, não é? A opinião dos outros, na realidade não existe. Não é? Eu acho que, voltando às redes sociais, acho que as pessoas, como têm o seu perfil, podem dar as suas opiniões, acham que são quase o centro no mundo, sentem que a sua opinião é a única que vale e, portanto, se não gostam daquilo, a marca está errada. Ponto final. E acho que as pessoas têm acesso a muito mais informação, mas acabam por ser muito mais limitadas nesse sentido. O que eu acho que Só a opinião delas é que vale. O que eu acho que é estranho é que, não é estranho, é assustador, é a forma como as assustador. pessoas olham para as coisas logo no sentido negativo. Não é? Acho que a última notícia, o último post que eu vi no Facebook, referia-se a uma marca que tinha lançado, agora não me recordo o nome da marca, de roupa que era uma coleção sem género. Foi a Zippy. Ah, Zippy? sim, Pronto. sim. Um abraço sim. à Zippy. Zippy. Que tenho a dizer, Estás lá. independentemente da marca e dos afins, é giríssima. Pronto. Eu estive a ver. Mas isso do ponto de vista dos pais, eu não sou pai, mas isso não é apenas uma forma fácil de É comprar prático. roupa que dá para os seus filhos todos e Sim, pronto. exato. Não é? Isso não é super prático. Pois. Qual é o mal disso? Não percebo, não consigo perceber. Exato. Interrompemos muito. Eu acho que não faz mal. São os valores, Mas é pá. engraçado porque eu acho que a Zippy desenvolveu esta coleção a pensar nos maridos que entram em discussões com as mulheres quando tentam comprar roupa para os filhos. Certo. Não é? Não, ou tens um Sim. filho mais velho, compras-lhe uma sweatshirt que vai dar para a filha dali um ano, por exemplo, sei lá. sim, Dá para todos. Parece E se a mãe tão for uma prático. gringa também dá. E o Exato. pai. Se formos a pensar bem, é só não utilizar um género para definir algo, não é? Estão simplesmente a dizer isto é uma camisola. Não é? E simplesmente porque não estão a responder à pergunta de mas é para menina ou para menina? Certo. É isso é que faz confusão às pessoas. E o que me faz mais confusão é depois, uma coisa é, as pessoas não perceberem esse conceito, não é? E simplesmente, não faz sentido, isto não faz Desculpem o sentido, devia ser menino ou menina. Pronto.
Agora, pior para mim é as pessoas acharem que aquilo faz parte de uma seita que é para transformar os meninos a pensarem que não vou ter género. Parece que há logo uma conspiração, não é? Sim. Esta marca está a forçar as nossas crianças a ser do outro sexo, do outro género. Quando de uma forma... queremos. É já uma questão religiosa, não é? Deus quer géneros definidos e tudo isso. Mas interessante. De facto, a Zippy não está na Bíblia. Não. E, portanto, aí eles têm a sua razão. Desculpa lá, vieram em segundo lugar. Portanto, respeitem. Respeitem os mais velhos. Eu imagino... A Zippy não está na Bíblia. Imagino o espanto da Zippy Zippy. disse, não farás casacos E para ao meninas. sétimo dia, A Zippy. ao sétimo dia, a Zippy fechou para salos. Mas eu imagino o Para espanto balanço. da Zippy a receber estes ecos. Epá, nós vamos, olha, queremos mudar isto. Na nossa loja vamos ter só um espaço. Vamos ter espaço para menino e para menina. Vamos fazer esta roupa. Isto é mais prático para os pais, é mais prático para nós. Tudo bem, vamos em frente. E depois recebem isto. Devem ter ficado genuinamente espantados com esta porvice, não é? Aquela reunião, não é? Aquela reunião onde disseram: olha, desculpe, E que tal? como é que te chamas? Antunes. Ok, sou Antunes. Olha, eu tenho uma ideia. Podemos fazer roupa unissex? Epá, isso é uma grande ideia, até podemos mudar o mundo. Vamos pôr isso na loja. Apareceu na loja. E as pessoas disseram: mas o que é que estão a fazer, pá? Mas o que é isto? Ou seja, às vezes nós fazemos coisas com uma boa intenção, mas quando chega ao outro lado, as pessoas não compreendem. Há aqui um choque entre valores e opiniões. Será este o ruído das redes sociais? As pessoas estão a confundir coisas que são e coisas que acham? Isto é quase uma afirmação, não é? É claro que sim. Que as pessoas estão a confundir opinião. A minha opinião é o que é. Às vezes não é. Estão até É só o que eu acho. eu acho até que estão a confundir os valores, não é? Valores, Como sim. se fossem, não é? Quando falamos de amor ou de respeito ou de, sei lá, de bondade ou generosidade, não pode ser diferente para ti e para mim, não é? Eu acho que pode haver uma pequena variação Pode. entre... Nas atitudes, não é? Sim, Na receita, vá. sim, mas acho que a base, a premissa terá sempre... Mas o sabor tem que estar Não é? lá. É isso, é o temperar, não é? Sim. O temperar será sempre diferente para cada pessoa, mas a base está lá, não é? Portanto... Vocês na vossa vida criativa já fizeram algum projeto bonito do vosso coração que quando chegou lá fora as pessoas disseram: epá, desculpem lá, mas isso Desculpa lá, não, pá, mas vocês são... eu não gosto disso, pá, esquisitos. desculpem lá. Já tiveram essa experiência Não. de resistência popular? Acho que não, por acaso acho que temos tido sorte. Eu tenho tido sorte nisso, acho que nunca tive assim. Sorte não, pá. És mestre. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que a sorte não se faz... A sorte dá muito trabalho, não é? A sorte faz, não é? E dá trabalho. Eu não acredito nada em sorte, meu. Fogo. Pois, eu também Nada. não. A sorte, no fundo, acaba por ser uma oportunidade que se criou. Mas o Francisco acredita. Eu acredito. Que ele é sim. crente na sorte. Vai na Bíblia. Pá, Eu acredito que há um certo fator acaso e acho que há coisas que não podes controlar Sim. e que podes fazer uma estratégia de comunicação muito inteligente e que pensas que vai ser acertada e por alguma razão É essa a pergunta. que não consegues controlar, e isso eu chamo um bocado de sorte, destino, acaso, enfim. Acho que tem o seu papel, sim. Acho que há Mas coisas que nunca também podes controlar. tens que alinhar determinadas coisas, não é? Para que depois, quando acontece isso que não controlas, bata tudo certo e cria sorte, ou momento, ou oportunidade. Ou... Não, eu acho que Entende? podes trabalhar ao máximo, no caso concreto da comunicação, no plano e nas variantes, para que a sorte tenha o papel mais pequeno possível. Mas acho que ela vai ter sempre o seu papel. Tu estavas a falar de estratégia, Miguel. É isso? Estava a pensar ainda naquilo que estavas a dizer na pergunta. Eu acho que nunca criei algo e pus cá fora e que não foi, teve este tipo de reação. Sim. Porque acho que no fundo nem sequer passou para a parte da criação. Nunca Pois. passou da parte da ideação, porque logo à partida foi logo bloqueado. Não é? Portanto, havia já um certo conservadorismo nessa parte. Ok. O que de alguma maneira tem sido interessante na Guess What? Outra vez, bravo. Bravo. Porque Guess what? Espaço para criar. Sempre que dissermos guess what, vamos celebrar. Vemos um shot. da vez. vemos um shot. O que é interessante é que acaba por haver um espaço verdadeiro para criar. Acho que sem dúvida que ainda precisa de serem limadas algumas arestas, mas acho que isto faz parte do processo. Transformação, vamos a isso. Mas o facto de cima vir o discurso de
têm espaço para criar, queremos ouvir as vossas ideias e, obviamente, queremos ouvir o vosso argumento para as vossas ideias e, se fizer sentido, nós estamos aqui atrás de vocês e apanhamos isso. E isso acaba por ser único. E já tive em algumas empresas e, no fundo, nunca cheguei a encontrar um espaço assim, não é? Uma atitude destas. E isso é muito importante. Já disse mais do que uma vez, até mesmo dentro da agência. Às vezes ficam a olhar para mim como se eu fosse um bocadinho maluquinho. Sim. Mas acho que isso para mim acaba por ser uma coisa importante, não é? Pelo menos Sim, estás a desbravar. Para o meu dia-a-dia, não é? Para o meu ser, Sim, não é? sim. Para quem eu sou. Ser. Eis a questão. O Miguel é. The real. Nós somos. É importante ter isso, não é? É como pensar nas condições de trabalho, não é? Quando vais para uma entrevista de emprego e é quase, ok, então o que é que vocês me dão? Damos-te um ordenado, damos-te aqui uma secretária, damos-te carro. Eu não preciso que me dê um carro, coisas. Um telemóvel XPTO, ou coisas. Para mim o importante é isso, é ter espaço para poder criar, poder partilhar ideias e acima de tudo, não haver julgamentos, não é? Senhores das empresas, tomem nota. Na minha entrevista para a Guess What, o que me chamou a atenção foi: nós também queremos ouvir a tua opinião sobre o mercado da comunicação e sobre a empresa. E eu, como? Querem ouvir a minha opinião? É que eu não estava nada habituado a isso. E isso foi o que me fez ir logo. Exato. Queremos saber a tua opinião, queremos que todos participem no futuro da empresa e do mercado. Mas eu participar. Como assim? Querem ouvir a minha opinião? Já estou lá há muito tempo? Estou há 5 anos. E desde o início, de facto, ouviram o que eu dizia e davam valor. Obviamente, nem todas as ideias são aceitas, porque há ideias melhores ou diferentes, que fazem mais sentido, claro. E eu também admito isso, obviamente. Mas, de facto, ouvem-me. E quando de vez, aplicam as ideias que eu tenho. E, portanto, isso para mim é perfeito. Ou seja, sentirmos-nos aceitos e compreendidos é importante para o nosso trabalho ou para o nosso dia-a-dia. Eu acho que não é importante, eu acho que é fundamental. Pronto, não diria melhor. Aí está. Acho que sim. Sim, sem dúvida. Sem isso, não faria sentido eu estar ali. Sim. Aliás, ainda foi nesta semana ou na semana passada, um dos diretores, né, perguntou-me, tipo, olha, como é que estão a correr as coisas? Diz-me o que é que tu precisas para fazer o teu trabalho como deve ser. Aí está. Isto é poderoso, não é? E é estranho ao mesmo tempo porque em Portugal não existe essa cultura um bocadinho novo. Sim. Quero-te ouvir. Fala mais um bocadinho sobre... Para mim, ao início foi muito estranho, porque eu não sabia muito bem como fazer aquilo. Certo. Às vezes até parece difícil, não é? Agora, como é que eu vou dizer esta... às vezes nem são as ideias, às vezes seja uma crítica construtiva como é que vou dizer que não gosto? Ou algo para melhorar, não é? Mas isto era suposto ser bom, como é que eu vou agora partilhar, não é? Porque é alguém que já construiu aquela empresa que teve no início. Estou aqui a imaginar visualmente como é que eu acabo por encarar aqui esta abertura que não é, acaba por não ser natural ou comum. Pois não é? Comum. Pronto. Isso. É um bocadinho como quando estamos a jogar ténis. Podemos fazer um jogo de palavras. Não é comum, mas é normal. Porque é normativo. E isto é que é estranho, pá. Passo. É um bocadinho como jogar ténis. Sim, jogar ténis, não é? Quando tu podes jogar sozinho e estás a mandar a bola contra uma parede, não é? E a ideia vem para ti e tu acabas de não conseguir fazer grande coisa com isso. E no fundo isso é o que acaba por ser normal, não é? Pois. Mesmo que tu tentes partilhar a ideia com alguém, tens ali um muro, uma parede que devolve-te a ideia ou destrói-te a ideia e ponto final. E no fundo não avança. Acaba... Esta abertura, este processo, esta naturalidade de, olha, que ideias é que tu tens para aqui? Não é? Já é jogar com o outro. Não é? Sim. E é construtivo. E isso é que é interessante. Ou pelo menos espera-se que seja construtivo, né? Havendo essa abertura. De cultura à parte e tudo isso, isto não é muito mais fácil para um patrão abrir as ideias dos empregados? Ou seja... Em vez de fazeres tu o trabalho, carregares a empresa e mandares fazer, não é muito mais fácil envolver toda a gente? Não te facilita o trabalho? Se mais não for, porquê é que não fazes isso? Porque é mais fácil. Porquê é que as empresas não fazem isso? É uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta. Bom, foi este o episódio. Acabamos com... Vamos ficar toda a semana com esta pergunta e... Mas é interessante estás a dizer isso, porque a semana passada fomos fazer um coffee break, aquilo que eu estava-te a contar. Sim.
E tínhamos Coffee Break no espaço Guess What? O quê? um O espaço podcast da Guess What? Não, canecas. Não. Não, e ele, enquanto dono da pessoa que está à frente do Licor Beirão, estava-nos a contar como é que era o painel e as histórias todas e aquilo que ele ganhou e etc. E ele estava depois a contar como é que estava a ser agora ele a passar as funções para os filhos. E no fundo ele a contar uma história muito engraçada que depois podem ver no Coffee Break no espaço Guess What? Isso já está a ser parvo. Já está a ser parvo. Não, mas é bom ser parvo, é bom. Gosto de dizer, já está a ser como se não tivesse sido desde o início. Já está. Agora já foi demais. Agora... Já está a ser. Não, Mas podemos fazer mais. Podemos fazer diferente. E ele estava a contar uma história em que ele estava, no fundo, a limitar as ideias, neste caso, de um dos filhos dele que tem umas funções dentro do Corbeirão, e ele estava a limitar e estava a dizer que não uma campanha que tinha sido uma ideia do filho. E ele acabou depois por partilhar que foi à conversa com a mulher, que a mulher é que lhe disse, olha, estás a ser igual como o teu pai era. Olha, portanto, deixa de ir. Família. Abre um bocadinho os horizontes. Isto para dizer o quê? Porque eu acho que faria todo o sentido, mas eu acho que também parte muito de uma análise do eu de cada pessoa, né? Dos patrões. Sem dúvida. E acho que é um bocado dizer, chegares a alguém, tu és o patrão, chegares a um colaborador e dizes assim, olha, dá-me lá ideias para melhorar aqui a minha empresa. Não pode fazê-lo sentir um bocadinho vulnerável? A primeira reação é logo medo. Sim, mas... A primeira reação é, então eu vou dizer que está tudo bem, claro, eu não quero... Isto é uma pergunta de rasteira, eu vou dizer, não, isto não é preciso melhorar nada, está maravilhoso. Assim era isso que eu queria dizer há bocado. Já criaste uma empresa, já tens um certo estatuto, certo. Tens de ter segurança de ti, caramba. Se conseguiste chegar aqui, alguma coisa fizeste bem. Certo. Podes ser ajudado, podes melhorar, quer dizer. Acham que é preciso coragem para as empresas fazerem isso daqui para diante? Essa coragem de dizer, não, eu não sou teu chefe, eu sou teu colega, vamos embora. Eu acho que a coragem pressupõe que tenhas outra hipótese, não é? Não tens outra hipótese, é este o caminho, ponto final, portanto aceita-o, não é? As pessoas cada vez mais, penso eu, opinativas, donas do seu nariz, têm mais conhecimentos, querem partilhar os seus conhecimentos. Portanto, para as empresas é uma inevitabilidade que as pessoas cada vez mais façam parte dos processos de decisão. Já não é uma escolha. E que participem, não é? E que participem. Já não é uma escolha, pessoas. Agentes já não é ativos. mesmo. Portanto, acho que os patrões têm que aceitar isso ou deixam de ser os patrões, não é? Parece-me. E é interessante porque podemos ver essa afirmação do lado positivo. Já não é uma escolha, parece que é negativo, mas... Caramba, é uma ótima escolha. Sim, exato. Porque ter uma mente só quando podemos ter 230 a pensar e a ter ideias e de repente surgem 17 projetos em simultâneo ao mesmo tempo. Não tem problema nenhum. Eu acho que tem muito a ver também com a percepção que os patrões, diretores, gestores têm relativamente às pessoas que estão abaixo de si. Ou seja... Eu acho que para se conseguir fazer isso, chegar a alguém e dizer, olha, mas dá-me lá algumas ideias, ou tens aqui alguma ideia para melhorar a nossa empresa, etc. É conseguires assumir que aquela pessoa é muito mais do que aquela função. Sim. Okay? Tem muito mais para dar. Sim. Do que só fazer aquilo. Sim. Eu acho que existe muito essa limitação, no sentido em que, ok, nós contratamos esta pessoa, e isto é engraçado, esta semana estivemos a falar sobre isso, que é como é que nós podemos, de facto, mostrar mais ainda que as pessoas aqui dentro têm abertura e nós queremos que as pessoas experimentem mais coisas cá dentro. Yes. Okay? Foram contratados para fazer uma coisa, mas têm interesse, gostavam de experimentar, têm ali uma curiosidade qualquer relativamente a uma coisa nova que ainda não exista. Nós queremos dar-lhe esse sentimento que sabem que podem experimentar. E acho que ainda há uma percepção muito fechada em relação a isso, que é contratarmos esta pessoa para fazer canecas. Certo. Não é? Portanto, aquela pessoa é boa para fazer canecas. Se eu quero uma pessoa para vir dar ideias, eu contrato uma pessoa para vir dar ideias. O que logo à partida também está um bocado errado, não é? Sim. Está. Limita também. Está porque é um erro de recursos humanos e é um erro de percepção brutalíssima. Pois. Quando tu estás a contratar recursos humanos, não estás a alugar pessoas que fazem tarefas, estás mesmo a captar para o teu sistema, para a tua empresa, uma pessoa com capacidades que pode fazer muito mais coisas do que só canecas. Sim. Ou seja, quando estás nós a contratar trazemos... uma pessoa na totalidade, não é? Não estás a utilizar, a captar uma pessoa para um determinado recurso cognitivo. Isso é limitador e é altamente destrutivo para o potencial criativo daquela pessoa. Ela perde a confiança criativa.
Todas as pessoas têm potencial criativo ou não? Sim. 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 Yes. Mais adormecido ou menos adormecido. A nossa visão não é sim. nossa A visão ciência é diz que sim. Sim. Potencial Sim, claro. criativo. Mas é interessante a pergunta. O que é criatividade, então? O que é esta Exatamente. coisa? Sim. O que é criar? Pois. Não é? Sim, se ligarmos a criatividade ao desempenho artístico, é um outro nível, não é? Pois, porque é o mais fácil de ligar, não é? É sempre muito fácil. Porque, Sim. pois, se Ai, calhar se me muito puseres a criativo. pintar um quadro, eu não vou, se calhar, Sim. pois não sou um Picasso, não sou um Van Gogh, não sou um Monet, não é? Mas ponho o pincel na tela e Faço pinto. qualquer coisa Estou a e criar. acontece, não é? E isso é criar, porque Exato. criar é fazer, não é? Depois a qualidade, ou lá está, A essas relevância. a para o contexto, não é? relevância, isso depois Grandes também variáveis. é treinado, não é? Potencial, Também é relevância. treinado. E são outras variáveis. Também é é interessante. treinado. É interessante porque tu disseste potencial criativo. E a resposta da quali e da psicologia Sim. humanista é sim, Sim. todos os seres humanos têm potencial. Depende das variáveis à volta deles, depende se eles se atualizam, Lá está. depende se querem existiram ser melhores. para Depende, desenvolver. depende de se querem ir mais além, depende do propósito, do valor, dos sentidos. É quase sempre a mesma música. É tão interessante. Peço perdão, o Simon Sinek diz isto, eu estou triste porque eu ainda tenho trabalho. Eu ainda tenho que dizer às pessoas que colaborar é fixe e que empatia é bom e que propósito e valores é bom. Nós começamos a ter esta sensação já. Mas é interessante teres É tão trazido estranho. aqui para a mesa o Simon. Há uma entrevista Bem-vindo. que ele dá. Bem-vindo, Olá, Simon. Onde quer que estejas, Bem-vindo, Simon. has de vir aqui fazer um processo divergente. Ao coffee break da Guess What. Coffee break. Boa. Vamos lá. Tem que ter legendas. O Miguel tem que demorar 2 semanas. Pois. Isto para dizer o quê? Numa entrevista que eu vi com ele, que ele dizia uma coisa muito interessante que tinha a ver com a questão da cultura e que a cultura não era logo de imediato, não é? É assim como a criatividade, não é? Nós, a partir do momento em que nós agora podemos fazer aqui um exercício de criatividade, não significa que nós daqui para a frente vamos ser espetaculares, não é? É o que o nosso mindset vai ser muito mais criativo a partir daí. E ele explica que é como numa relação, não é? Uma pessoa não se ama logo, não é? Vai-se ganhando. E vai-se dando flores, vai-se indo a encontros, vai-se fazendo isto, vai-se construindo. E então acho que é por aí não só a cultura, mas também a questão da criatividade, não é? Se formos todos os dias alimentando um bocadinho esse lado criativo, vamos chegando cada vez melhores. Portanto, É ir ao ginásio, não é? é igual, é como um músculo, Sim, não é? sim, É sim, exatamente sim, igual. Faz lá Vais 2 dias, não desenvolvendo. vês diferença. Exatamente. É Exatamente. Muitas pessoas fazem isso, não é? Uma vez e está bom. Certo, e é interessante porque é isso mesmo que frustra as pessoas. As pessoas dizem, vou comprar uma tela e uns pincéis, vou criar. E depois 2 dias depois dizem, eu não sei fazer nada. E desistem. E não percebem que ser criativo é mesmo uma maratona, que às vezes dura a vida toda, de melhoramento constante de competências. Atualizar, fazer melhor, errar. Lá está o erro. Mas o erro é importante. Vamos não trazer é? o erro. O erro é Olá, muito erro. importante. Pois, o Bem-vindo, erro bem-vindo. também é importante. O erro, a frustração, isso faz tudo parte, não é? Sim. Eu Deve fazer. Eu já tenho tendência a fazer muitas coisas, a tentar experimentar coisas novas e muitas vezes falho, não é? E por mim já continua a ser difícil lidar com essa questão da frustração, ou sentir que estou a perder tempo com determinada coisa, podia estar a fazer outras coisas mais produtivas, etc. Portanto, uma Bolas, pessoa porque não deu à primeira, porque Sim, é que também, claro. e estava tão bem na minha cabeça, porque é que depois não sai, não é? Exatamente. E, portanto, se eu já estou um bocadinho habituado a isso, não é? E sinto que deveria fazê-lo mais ainda, uma pessoa que nunca faz, não é? O erro acaba por ser uma coisa, um abismo, não é? Sim. Há pouco tempo, esta semana que eu vi uma entrevista na televisão, não me recordo exatamente qual é que era o conteúdo, mas falava sobre... É do Júlio Isidro, de certeza. Não. É ele, o homem das entrevistas. Não, era uma entrevista em Inglaterra, se não estou em erro. Então era sobre um empreendedor que tinha falhado, tinha lançado um negócio e falhou, e depois tinha relançado o seu negócio e agora estava a ter muito sucesso. E o entrevistador estava a falar com ele sobre esse momento em que ele tinha falido a empresa e pronto, não tinha corrido bem, e ele estava a dizer que ele gostava de passar o sentimento de falhar a todos os amigos e familiares. Não no sentido de mau, não é? Porque ao fim e ao cabo é mau, mas aquilo que ele ganhou ao ter conseguido lidar com aquilo e ultrapassar aquilo, deu-lhe muito mais skills, Claro.
e muito mais aquilo que nós chamamos de jogo de cintura, não é? Que de outra forma não iria ganhar, claro. Gingar aquilo. Mas é interessante porque quando falamos na palavra empreendedor, não é? Às vezes já estamos um pouco distante da palavra e muito perto do conceito idealizado que já está aí na sociedade. Um empreendedor empreende. Empreender significa criar coisas e levar projetos avante. Eu por acaso estava a ter uma ideia. Que estamos a falar sobre, em direto? Sobre isto. Em direto. Não é possível. Sim, É um exclusivo da Guess What. Porque é exclusivo. Um exclusivo. Um conteúdo exclusivo. Só para nós. Obrigado, Cláudio. Cláudio. Russo, tens a tua caneca ali. Obrigada. Que é a questão do empreendedorismo, não é? Nós associamos sempre o empreendedorismo sempre a sucesso, não é? Que é aquilo que nos é vendido. É sempre financeiro. Mas é sempre sucesso. Há sempre sucesso associado. E não mostra um outro lado, não é? Que é o falhanço. Porquê é que não há umas conversas com empreendedores que falharam? Onde é que está a vergonha aí? Existe. Pois, Existe? Sónia Teles. Sónia Teles. Congresso do Falhanço. Olha. Failures. Isso é giro. Quer ver isso? Pronto. É só pessoas que fizeram isto borrada. é um poço. Só, Não, mas é super interessante. Para mim acaba por ser muito mais Pessoas interessante que se eu quisesse entrar ser empreendedor, eu se calhar teria muito mais interesse em falar com as pessoas que falharam, Isto é o lado estratega. sim. não é? Do que as outras. Ou se calhar o mesmo nível de interesse, não é? Que é para perceber, ok, estas tiveram sucesso porque fizeram isto e isto. Mas e aquelas que falharam? Onde é que falharam? Se calhar é melhor eu ter atenção a estes riscos, não é? É tão interessante porque o mundo do empreendedorismo separou esses dois mindsets. Há um mindset do sucesso, em que temos que fazer contas e cálculos e não sei o quê, e há esse empreendedorismo exploratório e generativo que cria ideias e conceitos novos, em que se procura o erro precisamente para acertar melhor depois. Sim. Isto é muito interessante. Mas é o que vende melhor, não é? Este. O sucesso. O do sucesso. O do Sim. sucesso. Pois. Porque depois Vamos todos vês empreender. startup, série A, rondar não sei quantos milhões de financiamento, Mas espetacular. acaba por ser um bocado... Ok. E depois fala na ronda B. Mas tu, em comunicação, tens que ter esse erro para contar uma história. Sim. É a superação Faz parte do desse erro. storytelling, não é? Isto é que é a história, não é? Sim. Isso é que é a comunicação de sucesso. Pois, porque, a superação. mas é isso do sucesso do herói é engraçado, porque nós desde cedo somos habituados que as histórias têm que ter sempre finais felizes. Se calhar não tem que sempre ter finais felizes. Não, as Tem que coisas ter ali morrem. Ponto final. um final mediano. Nunca vais ser bombeiro, desiste. Porque ou és o mal da fita ou és o herói. Um final, Sim. um final E a de pessoa que está no break-even. meio. Sim. Não é? Um final break-even. E há Se uma não houver tendência, prejuízo, já é pelo menos bom. nas histórias infantis, há uma tendência para alguém muito bom sempre morrer, alguns no tempo, não é? Portanto, Eu gostava de saber a história. Depois vem um Vai- herói vai e para outra ganha os série. maus. Eu gostava de saber a história do aldeão que dá as direções ao herói da história. Sim. O que é feito daquele aldeão? Pois Não ficou, sei qual é a Ok. história, não sei Ficou se para Serão trás. os seus sonhos. Exato. O que ele fez na vida depois não disso. há procura de Nimo, não é? Quer saber a história da raia que está lá atrás e que Sim. pronto. Certo. O Ray. Um abraço para o Ray. Ray. É um abraço. Ray. Sério, ganda mestre. Nimo. Fogo. Vocês sempre foram muito, desculpa, vocês sempre foram muito criativos? Vocês já eram crianças boi à frente? Assim, mexidos e traquinas. Eu vou pôr um pau aqui nesta engrenagem a ver o que é que Não, faz. eu sempre fui uma pessoa sempre muito exploratória. Era a pessoa está. que era uma criança que desmantelava os carrinhos Olha. eletrónicos. Depois o meu problema era não conseguia montá-los, não é? Não interessa. Mas havia muita curiosidade de perceber como é que ele funcionava. Mas é engraçado porque eu desde ao longo de vários anos sempre ouvi dizer que não era criativo o suficiente. Quem é que dizia isso? Pois, Quem é que exato. dizia isso? Não, eu falava com algumas pessoas ligadas até à publicidade, porque sempre foi uma área que achei muito interessante e a minha educação até acabou por ser muito ligada à publicidade e à publicidade criativa. E que me diziam não és criativo o suficiente, tens mais lado de estratega. E eu de facto depois eu comecei a perceber isso, mas ao mesmo tempo eu tinha ali, parecia quase um fantasma sempre atrás de mim a Uma dizer, sombra, tipo, não é? és criativo o suficiente. Aquela voz Não és criativo o que diz, suficiente. não é? nunca vais conseguir. Era quase o carinho porque é um bocadinho por aí, não é? Eu posso pintar um quadro, mas não significa que... E isso andava atrás de mim durante muito Isso é tempo. ótimo, não? Para superar.
Se tens essa voz, tens também sim, motivação para não. superar, ou não? Sim, não. Até eu conseguir perceber exatamente como é que eu conseguiria direcionar a minha criatividade, ou como é que a minha criatividade poderia ter valor, assombrava-me. Era um bocado... Era chato. Era Essa sombra assustava-te um bocadinho. Ou sim, bastante. sim. Tirava-me valor. É interessante porque esse é o medo primitivo. Arrefecia a tua chama, não é? Tipo, puxava para baixo. Sim. Eu também tinha uma voz dessas. Passo. Às vezes ainda tenho, desculpa. Mulheres, Só queria partilhar. Sim. Para ele não sentir. Obrigado pela partilha. Aliás, para ele se sentir compreendido. É mais por aí, porque eu tinha uma voz. A minha voz dizia: não has de ser nada. Essa era a minha voz. Vou lançar então aqui para... A vossa voz é a mesma, não é? Para o centro. A minha também depois acaba por ser do não és bom o suficiente. Mas essa ainda continua e a questão é que é uma luta constante. este é o medo primitivo dos seres humanos, é não ser suficientes para serem reconhecidos pela tribo. Então ficam abandonados na savana lá para trás. Sim. Porque as tribos excluíam e diziam, está-nos a atrasar, ficas para trás, tchau. Estou sozinho, vou morrer. É normal, quer dizer, que estão a fazer lanças e fazem umas lanças e tu fazes diferentes. Redondas, como é que isso vai matar um animal? Quer dizer, bolachas. Fazem bolachas. O ancião diz, estás estúpido ou quê? Como é que isso espeta o mamute? Olha, não fiz uma lança, mas fiz aqui uma coroa linda. Estás fora. Tá, tchau. Mas conta-me lá, tu, já agora conta. Eu acho que enquanto criança, não sei se era muito criativo. Eu tenho a ideia que eu era muito introspectivo, estava muito de ler, de escrever, e de alguma forma acho que isso me preparou para ser criativo mais tarde. Acho que tive alguns lives de criatividade, de inventar alguns brinquedos, ou alguma coisa do género, mas não... Histórias, sim. Mas não sei se era... Era um storyteller. Talvez. Não sei se tinham muitas ideias ou muita criatividade, ou pelo menos não sei se as expunha. Acho que isso me preparou foi para agora, hoje em dia, na idade adulta, explorar essa criatividade de outra forma. Acho que consegui ter de alguma forma alguma bagagem. Sobretudo através dos livros. Portanto, acho que não fui tão criativo assim, mas me preparei para ser depois. Sentias estas sombras de vez em quando? Esta voz de dizer, esse cara não vais conseguir. Eu diria que isso toda a gente sente, não é? Sim. Acho que há sempre esse desafio interior. Não és bom o suficiente, não sabes fazer nada, não sei o quê. Até que encontras alguma coisa que achas que sabes fazer bem. É isso ou mesmo. Várias coisas. Então vamos mudar aqui o script. Vamos passar ao próximo separador que se chama então e nas empresas não é igual? Não é interessante? Esta coisa das pessoas serem empregadas e depois as sombras, os medos primitivos delas terem mesmo uma voz à frente delas de alguém que diz Zé Carlos, deixa de estar que se calhar nós fazemos. Deixa estar. Tu não vais, deixa estar. Faz só canecas. Deixa de estar aí, quietinho. Vamos lançar isto. E aí, quem é que deve ser o fio condutor dessa criatividade? Deve ser a empresa, o chefe da empresa que deve estimular isso? Ou deve ser o colaborador que chegar-se à frente? Ou como é que conduzes, não é? No fundo, porque pode até haver essa abertura e pode haver ideias, mas depois como é que se captura? Como é que é o processo certo? Não é? Como é que se captura esse valor? Eu, a nível pessoal, o que eu comecei a fazer, eu dava para mim ter várias ideias, tanto ideias parvas, de comédia, como ideias para, sei lá, para trabalho, e eu comecei a escrevê-las no telemóvel, que era uma coisa que eu não fazia antes, não é? Até mesmo sonhos, eu sonhava e acordava e não escrevia o sonho e achava interessante. Depois esquecia-me do sonho e eu pensava, isto tem aqui qualquer coisa, ou pode servir de inspiração. E é uma coisa que por acaso nós também já falámos, que é quase criar um quadro em que as pessoas podem escrever as ideias lá. Olha. E então quando nós quisermos, quando nós quisermos ou precisarmos de ideias, não é Fazem. Pois, exato, porque eu acho que não, eu acredito que a criatividade não se cinge a um momento e a um espaço, não é? Não é nós, como fazemos muitas vezes, ok, vamos fazer aqui um brainstorming, ok, tudo bem, pode-se fazer, mas às vezes fica a marinar, não é? Exatamente. Ou antes ou depois. Tem mesmo que marinar, chama-se incubar. É isso mesmo. É uma das fases do processo criativo. Acho que também não faz sentido só limitar esse espaço e tempo. Não é? É tão interessante porque a noção de produtividade e de negociar rápido também impressiona o processo criativo. As pessoas não têm tempo de incubar e de fazer emergir ideias mais profundas. E então cria-se superficialmente. Eu acho que às vezes há o... Desculpa. Não. Preciso desse projeto às 3 da tarde. Mas são precisamente.
Então para tem que amanhã, fazer, então é tem que para fazer amanhã. qualquer Isso coisa. às vezes acontece, nós tentamos contrariar isso, tentamos negociar, mas sabemos, por um lado, que há um lado muito pragmático, que é pagar as contas da empresa, Certo. satisfazer aquele Sim. cliente, e sabemos que isso às vezes é necessário ir passo à frente. Fazer o balanço é complicado, não é? Então e agora? Como é que se resolve esse dilema? Eu estava a pensar na pergunta anterior. Valor ou valor? Eu acho que é uma questão de equilíbrio. E Pois este é, é, este é o grande equilíbrio. desafio do século XXI. Eu acho que o mais importante é conseguir, porque eu acho que vai haver sempre os dois cenários. O cenário que é coisas para ontem e cenários que, ok, temos tempo. E eu acho que aqui o principal é conseguir fazer as pessoas sentirem que nos projetos que têm tempo, Podem ter parem, tempo. podem, Tenham tempo. respirem e estejam, não é? Sim. Sejam. E acho que muitas vezes não há esse shift. Não. E por acaso o que eu há bocado estava a pensar é que o que acaba também por acontecer de limitar a criatividade das pessoas para um tempo e um espaço acaba por também ser um bocadinho um desrespeito pelo caráter criativo de cada pessoa, não é? Porque nós temos aqui 4 pessoas e cada um de nós tem um mindset criativo diferente, não é? E, se calhar o Bruno acaba... O Bruno, isto é na terceira pessoa, não é? Gostaste? Obrigado. O Bruno está aqui. O Bruno O gostou. Bruno que está aqui connosco. Um abraço ao Bruno. Gosto do teu trabalho. Bastante. Mais facilmente entras num estado criativo do que os restantes 3, não é? Portanto, não, mas é um exemplo. Primeiro sou parvo, depois é que. começa a Pronto, criar. mas na realidade entendes? todos Portanto, nós podemos ter esse estado criativo rapidamente. Uhum. A questão é quão confortável estamos a andar no mundo. Uhum. E eu acho que esta é a peça fundamental. Então há uma série de passos antes da criatividade, não é? Há uma série de condições e variáveis que têm que estar à volta do organismo para ele dizer: pronto, então aqui está bom, posso brincar à vontade, aqui posso explorar. Pronto, estou Mas seguro. aí voltando um bocadinho atrás, isso depende de cada pessoa e não tanto da empresa. Porque tens de estar já num certo estado de espírito para ser premiável à empresa, ou não? Olha, a nossa visão na qual é que primeiro tem que se construir o ambiente, depois é que as pessoas aparecem. Ok. Porque, por exemplo, tu podes ser... Isto é e muito a mim interessante. aconteceu-me. Eu trabalhava numa instituição onde eu levava frequentemente ideias Não. e tinha ideias relativas, obviamente, à instituição e que faziam sentido. E a verdade é que depois havia a tal parede e, portanto, poucas vezes eram aceites e de alguma forma aceites e validadas, porque por muito boa que fosse a ideia ou até que dissessem sim, mas depois havia Tá sempre giro, tá giro. contra forças e as coisas acabavam por não acontecer. Quase como se fosse preciso mostrar, isso aqui não funciona. Isso aqui nunca não se vale a fez. pena. Mas aí já acho que há outra questão. Que Pois é... há tantas. Pois, deve haver mais que uma. questões que temos que Mas é também uma questão de um bocado de inércia, não é tanto não achar que a tua ideia não é boa, mas temos de trabalho para pôr isso em prática. Também. Sim, Deixa e estar. precisamos de envolver mais uma ou duas pessoas e isso trabalho. pode... Está a trabalho. Eu não quero fazer isto por motivos Olha, laborais. eu que estou... Tenho que trabalhar. Eu que estou aqui Não gosto. eu que estou aqui a seguir o nosso Facebook, queria dizer bom dia a todos os que nos estão a ver. Obrigado, pessoas, desculpem e lá. agradecer ao Bruno Marques, porque ele está a dizer que é uma bela maneira de começar o dia, que Ora, bela conversa ainda e bem. excelentes convidados. Muito Portanto, obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Uma vénia ao Bruno Marques e obrigado. E a Bruno. todos. Pô, Obrigado, caramba. O Marcos. Paulo Freixinho também anda aqui e a Leonor Viegas, portanto, obrigada a todos. Espetacular. E é mesmo, sem dúvida, uma grande forma de começar o dia. Por exemplo, estamos a falar de criatividade, não é? De Comunicação. repente temos estas máquinas todas na nossa mão, não é? E podemos fazer coisas, se nós fecharmos os olhos e dissermos isto é uma RTP. De repente estamos a criar conteúdos online, as pessoas estão a ver sentados no sofá. Isto não se fazia há 10 anos atrás. Ou há 15, ou há 20. Mas hoje faz com uma facilidade brutal. O que é que nós... Sim. O que é que nós podemos fazer com isto para mudar o mundo? Mas eu acho que é um passo atrás. Bora. Porque. Bom, obrigado ao Bruno Marques, então. Obrigado. Um grande Adeus, abraço. Também era para o futuro. Isso acaba por ser. Isso acaba por ser. Por isso é que ele estava a dizer adeus. Percebeste? Sim. ok. Já é para o final. Explodiu a minha cabeça.
E a internet. E Na internet. Peço desculpa. Bom, mas o passo atrás de Miguel, por favor. Porque isto acaba por ser uma ferramenta, não é? Yes. Portanto, e a ferramenta toda a gente acaba por facilmente aprender a utilizar. Está ali na Vorta. Um abraço à Vorta. Vorten. Também, se quiserem participar connosco. Vorta. Nunca se viu nada assim. Já falámos de outra empresa do grupo daqui a bocado. Já estamos a estender. Daqui a bocado oferecem um patrocínio. Com Sim, certeza. sim, para a semana questão- aqui um eletrodoméstico a abrirem a arca. Sim. A minha nova arca. Hashtag. Querem um sumo desta marca, nesta arca de modelo, não sei o quê, com não sei Cristais quantos mais watts? frescos, só com a... Eles são criativos, não é? É isto. isto para dizer o quê? Porque eles, nós somos Nós criativos. todos. Claro. Aliás, é toda a verdade, gente é criativa, não é? É verdade. Eu quase sempre me excluo desse processo, porque não faço quadros bonitos. É verdade. Bora É lá. verdade. Viram Miguel. agora? Mas o bonito Mas também... os quadros... Autoanálise. O bonito também é relativo, não é? Pois é. Certo. Pois é verdade. Pois, E não temos todos que fazer quadros. sim É verdade. e não. Sim. Na base, Eu não, sou- não é sim. relativo. Mas eu já agora só aqui um parênteses que é as Dá-lhe pessoas que fazem verdadeiramente os quadros são desvalorizadas. Pois são. Nós só valorizamos as pessoas que pintam dentro dos quadros. Certo. Aham. As Pintam molduras. dentro dos Pena. quadros, como assim? Os mestres. Tens Pintam quadros. quem faz a tela quem faz a ou tela, quem os faz o quadros. quadro. Ah, o ok, quadro. literalmente Quadro. o quadro. Os mestres. Porque se não houver pessoas que Papeleiros. fazem quadros, como é que tu vais pintar um quadro? Aí está. Mas posso dizer que as pessoas que fazem quadros são altamente valorizadas. Pois. Foi isso Foi. mesmo que Foi ele isso que eu disse. disse. Foi Não, isso mas mesmo. são valorizadas. São valorizadas? É muito caro. Desculpa então. Portanto, de alguma forma elas valorizam-se. Pedimos desculpa então. Foi sem Se não for de uma forma, é de outra. Miguel, o que é isto? Meu? Da questão, voltando então à Um conversa. passo atrás, sério. Eu sei o que vais dizer, Porque portanto, obrigado. ainda esta semana estava a falar com... Que eu vi na Sport TV. Estava a falar com... Sport TV. Também. Não. Mas há patrocínios que vocês têm, isto é impressionante. Temos também de levar para o Coffee Break da Guess What. Guess what? Ainda esta semana estava a falar com um parceiro nosso da Circle e estávamos a falar sobre a questão de design gráfico, não é? E ele estava-me a dar a sua perspectiva, que achei super interessante e acabo por concordar, que é, ele valorizava mais uma pessoa que vinha de um lado que explorava mais de um curso que explorava um lado mais artístico do que um curso muito focado em aprender a ferramenta. Técnico e tal. E aqui é que está o passo atrás, que é, antes de se preocuparmos em utilizarmos a ferramenta, que sem dúvida alguma que nos permite milhares de coisas hoje em dia, o passo atrás é, ok, como é que eu vou explorar a minha criatividade sem esta ferramenta? Esta ferramenta simplesmente vai ser um complemento. É um potenciador? Exato. Isso vai bater ao início da conversa, não é? À questão da cultura e dos telemóveis e que todas as pessoas opinam. Sim. A verdade é que toda Sim. a gente usa estas ferramentas, mas nem todas têm o alcance e a noção, a consciência de onde e o que podem fazer de bom, não é? Há um exemplo muito simples, não é? A questão do Instagram, não é? De haver muitos influenciadores e etc. Se vocês forem ver as Um abraço a A todos. palavra influenciador. Um abraço Sim, a todos os pronto. influenciadores a todos os influenciadores deste do mundo. planeta. Influenciem e com força. Se nós olharmos para as contas dos influenciadores, acabam por ser todos muito, muito parecidos. Não acho. Mais peito, menos peito. Pronto. Mais praia, menos palmeira. Mas Igual. se olharmos para a qualidade da foto Salada. em si, as fotos têm uma composição bastante interessante. Podes rir, Está Francisco, uma boa podes rir. fotografia. Independentemente de Deixa ir, ser deixa ir. sobre... Estava a respeitar uma opinião séria de Miguel. Não, mas é verdade. É mesmo sério o que vais dizer. Por exemplo, não, tem a ver com a questão... Portanto, põe uma cara séria para dizer... Vá, estamos a sério. Temos que fazer. Voltando à conversa da... Voltando? Não, ainda não seguimos. Da conversa da ferramenta, da tecnologia, não é? Portanto, Se nós olharmos para essas contas que têm fotografias verdadeiramente bonitas, em termos de Boas, composição,
Sim, não, está uma boa fotografia, Boa independentemente foto. de ter lá Sim. uma pessoa bonita, uma pessoa bem Filtros, feita. sim. Merece um like. Bons mesmo. filtros. Eles Merece um bom like. conseguem tirar uma boa fotografia que se calhar eu não consigo tirar uma. Ou seja, isto para dizer o quê? Duas pessoas diferentes com a mesma ferramenta Sem dúvida. conseguem Isso produzir mesmo. coisas diferentes, com melhor ou com pior qualidade. Pá, posso esticar essa corda que tu estás a estender? Sim, sim. Às vezes uma boa pessoa, um ser criativo faz muito mais com muito menos. Sim. Com um cordel fazes uma coisa lindíssima ou uma peça de arte maravilhosa e às vezes as pessoas que têm todos os recursos financeiros têm um grande estúdio e fazem muito a mal. Sim. E estou a ir ao teu encontro, que é, antes da ferramenta está a pessoa. Sim. Está o agente criativo que vai fazer o porquê, como e quando e o quê. Uhum. Não é? Ou seja, Sim. não é preciso ter o Adobe XPTO. É preciso Sim, é exatamente. dizer o que é que eu vou fazer nu. Porque, do meu ponto de vista, uma pessoa que explorou e continua a explorar o seu lado mais criativo consegue perceber a essência da ideia que está a querer desenvolver. E então, percebendo bem a essência, consegue, diz-lhes, Miguel. com pouco recurso, fazer lá acontecer, não é? E não sabendo a essência correta da ideia, tu... Pronto, ficas ali no... É muito limitado aquilo que consegues desenvolver. Podemos voltar atrás no tempo. Portanto, deves comprar um microfone no computador e tudo isso depois de teres a ideia e não comprar isto e depois ter a ideia. Sim. Sim, ou experimentos com o telemóvel, não é? Filmas com o telemóvel, usas o microfone do Protótipo. telemóvel. Prototipar. Também Siga. se pode experimentar, não é? Também se pode ir experimentando a ideia, não sei. Sim, 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 sim. Não é? Claro que sim, acho que faz todo o sentido. No Voltando nosso... aqui ao Instagram, há uma... interrompido outra vez. Não. diz. Não, estamos cá Desculpe, todos. Tu és diretor, não sei o quê. Força aí. Aqui não sou nada favor. disso. Acho muito interessante, voltando um bocadinho àquilo que tinha também falado, da crise das marcas e tudo isso. Há uma série de influenciadores e de pessoas que se acham muito importantes. Qual é que é o equilíbrio que se pode ter? É normal, é bom que uma pessoa tenha autoconfiança e que ache que a sua opinião é importante, mas qual é o equilíbrio entre achares a tua opinião importante e achares que a tua opinião não é a única que existe? Isso faz-me lembrar um bocadinho a Epá, isso é conversa tão- da Zippy. É um bocado, pois é voltar Não um é? bocadinho atrás, eu sei, Elas ganham força. É verdade. Mas eu acho que mas nada, eu acho que esta questão do Francisco traz aqui uma coisa nova, porque a questão da autoconfiança, Brinquedo e chocolate. não é? Porque a autoconfiança, eu não sei se aquelas pessoas, se a maior parte dos influenciadores tem realmente uma autoconfiança tão sustentada e uma autoestima tão equilibrada como tudo isso. Ok. Aliás, eu, em alguns casos, se calhar não os conheço, nem a todos nem a um, mas o viver da imagem, só da imagem e aqui perdoem-me, mas quase a presunção de querer influenciar os outros. Pois, precisamente. Mas eu acho que eles não. Afinal de contas, Eu acho que eles acabam por não serem presunçosos a esse ponto. Eu acredito que não, porque sejam. são mais, talvez até mais ingênuos do que isto. Eu acho que Não é com maldade. Eu acho que eles simplesmente continuam a fazer E alguns uma são coisa. influenciadores por acidente, quase, não é? Começaram por acidente. Sim, mas isso é o poder, lá está, que as marcas acabam por lhes dar, não é? Que é, ok, não sei quantas resto das mil pessoas? pessoas Não, as da marcas, cultura. porque as pessoas vão lá fazer like e Sim, respondem mas àquela isso não influência, não é? significa que esse influenciador acha que consegue influenciar aquelas pessoas. Pronto, ele tem aquelas pessoas todas a segui-lo ou a segui-la. Uma marca diz, olha pá, 20 mil pessoas seguem-te, portanto nós queremos usar-te para o teu produto. Toma lá um Portanto, a iogurte. marca é que lhe está a dizer, olha, tu influencias estas pessoas. Portanto, eu acho que vai sempre depender, não Mas é? tu só Assim como a só autoestima, acho que também vai aceitas- sempre... Mas só também as aceitas pessoas isso se põem o achares que like. influencias, não é? Pá, se começarem a dar produtos e dinheiro, por que não? Certo, mas só aceitas porque achas que influencias de facto e, portanto, sentes que tens algum poder. Não é? Ou não? Sim, Sim, não, quer temos dizer, outro nível, que é os que colocam o like, Certo. não é? Porque para eu seguir alguém, para eu venerar alguém, o que é que eu lhe atribuo, não é? Eu acho que há vários níveis, não é? Porque Também. pode simplesmente seguir Há uma tantos pessoa níveis. Por uma diferentes ideia. razões. Exato. Eu estou a falar da coisa mais vazia, da Sim, sim, imagem. sim, ok, Estou a falar da ok, coisa mais vazia da imagem, Sim, do sim. corpo, E de. tem mesmo mais, Portanto- tem mesmo mais contexto. A noção do influenciador, se nós subirmos para um nível metacognitivo, é mesmo uma relação.
É alguém Sim, que dá sim. e milhões que dizem uau, eu quero aquilo que ele está-me a dar. Sim, no fundo acaba por ser como quando se comprava uma data de revistas, não é? Da igual. moda, quando não havia internet, e É igual. eu quero ter este vestido, Tão fixe, estes este óculos. penteado. Portanto, Sim, é igual. Mas pronto, foi alargado para a sociedade inteira em que qualquer pessoa lá está com estas ferramentas agora já podem Certo. aparecer, não é? Mas isto leva-nos a outra pergunta que também pode ser o core da vossa comunicação, que é, então afinal quem é que procura esses influenciadores? Que valores é que essas pessoas andam à procura? Que necessidades é que eles querem suprir? Sim, sim. Aí sim, vamos sim. bater ao tipo de influenciador e tipo de Sim. influência, Sim. não é? Portanto, o que é que eu procuro? Que tipo de inspiração ou que tipo de... Não é? Aspiração. Inspiração Sim, sim. e aspiração. No fundo é perceber também o que é que aquele influenciador, aquela pessoa, vamos tirar o influenciador aqui da conversa, o que é que aquela pessoa acaba por criar e dar Claro, a quem claro. segue. Claro. Valor. Pronto, e depois cada um acaba por decidir se segue ou não e por que motivos, não é? E talvez Sim. o problema, se há algum problema, não há problema, para mim não há problema nenhum, as pessoas seguem o que querem, claro. Se calhar o problema, se houver algum problema, é as pessoas só seguirem aquele tipo de páginas, por exemplo. Imagina, Sim. só segues moda, Sim. só te interessas por um assunto. Sim. Isso é sempre um problema porque só pensas numa coisa, não é? Sim. Não tens mais É assim conteúdo. unidimensional. Não Sim, tens mais mas por nenhum exemplo, outro. Como é que se explica interesse. vocês qual e quantos seguidores é que têm no Facebook? 10.250 qualquer ou qualquer coisa assim. Porque é que vocês que têm conteúdo e têm alguma coisa de importante a dizer, na minha opinião, Obrigado. não têm Obrigado. 1 milhão de seguidores como tem uma tipa qualquer que aparece de biquíni? Eu não fico bem de O que é biquíni. que... Eu Nunca não fico- vimos, nunca vimos, Nunca Bruno. vimos, Bruno. Não, nunca mas eu vimos. já vi, eu vetei logo na reunião. Porque é que as pessoas, porque é que as Se calhar pessoas não, dão Bruno, mais deixa estar. valor a uma tipa de biquíni do que a um conteúdo que de facto pode ser diferenciado para a tua vida? Mas a psicologia tem essa resposta. E eu quero ouvi-la. Fica para o próximo episódio. Psicologia. Conteúdo exclusivo do Instagram. Se quiserem ouvir esta resposta, carreguem no link aqui em baixo. Estou a brincar. É só Na publicidade realidade- e ninguém paga Para nada. ganharem um biquíni à borla, mandem. Da Zippy. Prozis. Da Zippy transparente, porque é Da unissex. Zippy transparente nisso. Porque é unissex. Nem se sente. Não pomos cores, que é para não. Olha, eu com esta frustrar E ninguém. zero materiais. Zero materiais Mas- que é para também não ofender ninguém, não é? Mas vamos lá. Sim. Sem nada, para ser neutro. Na realidade, nós, seres humanos, procuramos estímulos de vários níveis. Sim. E quando nós vemos um corpo desnudado e curvas, isso está-nos a apelar uma das motivações básicas, básicas. e primárias Claro. da tríade motivacional, Somos animais, não é? que é No o fundo. sexo. Uhum. Claro. Portanto, o biquíni vende porque está a falar com o nosso macaco. E esse é que é o problema. É que os conteúdos Então, se nós- do macaco são mais rápidos. Quase que podemos, pensando aqui um bocadinho na pirâmide de Maslow, não é? Macaco. É quase Ui. tipo, Sim, o Instagram está cá em baixo. Sim, Não é? sem dúvida. Pelo Sem menos dúvida. nesse âmbito. Sim. Sim. Toma comida. Sim. Baba. Hum, Ai, férias, descansar, e dormir. E depois mesmo Boa. aqui, e depois e as outras necessidades a seguir, porque depois vem a autoestima, vem a confiança, vem. E estamos num momento tão, lá está, tão, tens que ser assim, Sim. ou é mais bonito assim. Já temos aqui um número, se calhar, grande de pessoas fora Sim. desta fasquia. Mas em que, portanto, aqui é a aspiração, não é uma inspiração, é uma aspiração. Eu quero ser como aquele, ou como Sim, mas aquela. isso sempre foi, não é? Não. É por isso Sim. que a publicidade também sempre funcionou dessa forma. Mas parece-me que agora Era tem um a base. papel mais central, não é? Segues mais influenciadores. A sociedade segue mais influenciadores. Temos lá está, e temos menos mais, inspiradores, talvez. Não temos sei. mais Estamos- maquinetas, é muito temos estranho. temos mais isto, não é? Vamos reduzir esta conversa toda a uma frase, que é: os seres humanos hoje em dia sentem necessidade profunda de encontrar um modelo. Mas não sentiram sempre? Sim. Epá, sim, mas hoje em dia é muito estranho porque eles acreditam que eles não podem ser. E então precisam de ter relação com as pessoas. Eu por acaso, Tem que fazer like, eu tem por que ter a t-shirt. acaso, eu por acaso vejo um bocadinho a evolução disso, que é, eu acho que sempre Bora. houve isso. Vamos a isso. Acho que, porque lá está, pronto, pelo menos quando eu estudei publicidade, foi isso muito que. Em 72, em Berlim, na Bauhaus, no período New Age. Portanto, era uma das premissas, não é? Wave. Que é, nós estamos a comunicar para um determinado tipo de pessoas que aspiram a ser este tipo de pessoa.
Mas antes era muito utilizado as tais celebridades, mas pronto, as chamadas mega celebridades, não é? Os atores da vida, os XPTOs, etc. Sim. E hoje em dia eu acho que continua a ser a mesma coisa, mas já evoluiu para ou seja, desceu 2 ou 3 níveis. Portanto, as pessoas mais comuns facilmente se conseguem tornar aspirar esse modelo. O que faz com que as pessoas que a cheguem sintam que é mais tangível, que é mais possível de eu me tornar aquela pessoa. Eu, se estiver a ver um George Clooney, não é? Desculpa. Não sei. Porquê que seria o George Clooney? Exato, eu gosto. Eu gosto bastante. Acho que é eu gostava é um homem daqui a uns bonito. anos. É um homem bonito. É, Nespresso. Nespresso, desculpem, tenho que retirar. Então, Retirar o quê? Temos que cortar esta parte, porque Ok. dissemos Nestlé. Mas pronto, passo. ok. O que aconteceu? A Nestlé quer ficar com a água do planeta para eles. Pois é, privatizar. Estão a poluir, fazer montanhas de cápsulas. E isto para dizer que... Por isso é que nós comprámos Delta. Ai, não se podia dizer. Não, olha, Bolas. um abraço ao Sr. Nabeiro. Delta é português, é dos nossos. Bebam café Delta. Gratuito esta publicidade. A sério, Bombas. Campo Maior, Ganda Terra. Bora lá. Bombas. Temos que arranjar para Café definir. Delta. Vocês são mesmo da comunicação e da. Temos mesmo essas que coisas. arranjar, temos que arranjar É para Delta Nós, é um nós ótimo- hoje tivemos aqui um Café Delta. churrilho Poça. A Delta é um ótimo exemplo de criatividade Aí está. E de respeito. de superação. respeito pelos colaboradores, Superação. de tentar que os colaboradores Abertura, sejam cada vez melhores. bora. É um exemplo perfeito. Museu do Café, É verdade. salas de Mas, criatividade, mais uma projetos vez- de criatividade. Poças. Parámos O o que Miguel mostra no que a Clooney. idade não tem nada a ver com isto. Não tem. Não, Olha, Não é? podemos ir por aí? Podemos? A mas premissa o Miguel do... ia falar do Clooney. desculpa, a colónia. Não, eu estava só a falar sobre a questão de... Desculpa, Miguel. Não tem problema. Desculpa, Clooney. Não tem problema, Bruno. Desculpa, Jorge. Delta. É uma boa conta, Isto paga para dizer esse o quê? Que eu, se estivesse a ver uma publicidade, não é, de George Clooney, se me identificasse com ele, nunca pensaria que conseguiria chegar até lá, não é? Havia uma aspiração de, ok, eu gosto muito daquele casaco, ou gosto muito daquela roupa e então vou tentar comprar, mas não, quer dizer, normalmente são coisas caríssimas. Para uma pessoa que está a um nível mais baixo, não é? Uma pessoa que neste momento tem 10 mil, 20 mil e eu até acho que tem um estilo interessante, se calhar penso, ok, eu consigo. Eu sinto que posso e consigo chegar lá. Portanto, eu acho que se tornou, em vez de ser uma coisa astronómica que eu nunca chegarei lá, e é uma pessoa que eu acabo por ver como um modelo, mas nunca chegarei lá, para um nível de eu consigo chegar lá. É mais possível. É mais já- possível. É essa frase. Portanto, eu acho que houve sempre esse modelo, só que houve uma evolução. Isso é o modelo LinkedIn. Antes é Sim. George Clooney, você está a 10 contactos daquela pessoa. Sim. E agora estás aquele influenciador, você está a 2 contactos daquela pessoa. Certo. E se antes de alguma forma pode chegar também. Sim. Isso é muito interessante, essa teoria, meu. Eu sinto, Dos 6 pontos. É muito interessante. eu sim, sinto sim. de alguma forma que maravilhoso. no caso concreto que tu foste buscar, há um construto, não é? Não há só uma imagem. Uhum. E eu acho que aí é que está, eu acho que aí é que... Há uma percepção também. Sim, sim. Portanto, o que transforma não só a aspiração, até se calhar em inspiração, porque tens o construto ator, bom, portanto, de qualidade, ou os filmes que ele fez, ou, portanto, ou seja... Porque é o que é comunicado, não é? Não sim, há uma, sim. não há uma humanização Lá está o que é dele. comunicado, que é muito a vossa responsabilidade. Sim, sim. E ele fez um bom rebranding quando se casou agora com esta senhora, que é uma advogada de direitos humanos Sim, e tudo sim. isso. Não, mas é Péssimo, engraçado. péssimo, não eu sei não sei nada se disso. eu já tive uma experiência em que fui. Com o George Clooney? Infelizmente não. Em Itália? No hotel? Jorge, Não. liga-me. Até já. Não sei porque é que saíste cedo sem deixar um bilhete. Mas depois já falamos hoje à Mas, noite. mas, Nunca mais mas- ligaste. mas fui sair e estava com um grupo de amigos e conheci lá um rapaz e a conversa com ele eu percebi que ele era modelo, um estilista português, e quando ele me mostra o Instagram dele, eu olho para o Instagram, olho para ele e eu penso, mas Não és a mesma pessoa. não és a mesma pessoa. Estás-me a Portanto, mentir. Isso Mas é, isso é muito engraçado. importante. É engraçado ver essa diferença, portanto, Sim, isso em comunicação é o que tu fazes, não é? A Sim, construção claro. da tua personagem, da tua história. sim. Faz um bocado de Francisco, parte. vamos bater no muro, pá, porque chegamos precisamente ao núcleo do que é comunicar. Então eu não sei. então, Olha, não eu tenho só sei. aqui que passar uma... Aqui Vamos, também uma vamos às perguntas? não é uma pergunta, mas porque
O Luís Rodrigues, um beijinho ao Luís. Luís, é nosso brother. Diz que Jorge um nosso artista brother. não se apresenta como um artista, um influenciador apresenta-se como tal. Portanto, há alguma diferença Ok. que no caso do Luís ele acha que, Ok. que se chama humildade. Ok. E depois ele diz, e nos gostos, como sabemos, existem formas de alcançar 10 capas ou 20 capas. Soube há pouco tempo o que é que isto significava. Agora vamos lá, vamos lá ver quem é essa comunidade, diz ele. Pois. Pronto, muito ao encontro do que Certo. vínhamos falando. É isso. Eu acho que isso é a questão dos gostos comprados, acho que já está um bocadinho fora de moda, porque já é muito fácil de perceber quando isso acontece. Não, e acho que as Tu é que és plataformas mais também estão... especialista nessa área. As plataformas também já estão mais atentas a isso, não é? E também não querem que essa falsidade continue A prevalecer. a prevalecer na plataforma, porque eles sabem que isso mancha a própria plataforma. Sem Ok. dúvida nenhuma. Portanto, acho Ok. que há um maior controle sobre isso e, portanto, acho que isso vai deixar de acontecer, mas é um bom ponto de vista, o que ele diz em que um influenciador, considerar-se influenciador, sim, acaba por ser um Sim, bocadinho... Quem és tu para dizer que és influenciador, não é? Certo. Não, e se és sim. bom, também não precisas nem pensas nisso, não estás a dar um rótulo a ti próprio, não é? É o Certo. Tens narciso, não é? tens É uma o narciso. profissão, Sim, que és sim, sim. ator, que és modelo, que és alguma Sim. coisa, mas não dizes influenciador, inspirador. Sim. Não anuncias isso, não é? Isso acho que é um excelente ponto do Luís Rodrigues. Excelente ponto. É assim, se bem que eu também já conheci artistas que se Cadê o diziam Luís, pá? artistas e eram verdadeiramente artistas no mau sentido. Artolas, Com eram A artolas. Sim, no mau sentido. Mas, Com A minúsculo. Era um bocadinho artolas em vez de No Nesse artistas. caso, não é publicidade, é um aviso. Pois, sou Que é bom, artista. é bem-vindo. Olha, Ok, vai, artista. vamos voltar àquilo que tu tocaste, Francisco, que foi a comunicação deve-se fazer transparente e pura, ou podemos enviesar e dar filtros para a comunicação ficar mais agradável Eu acho que ao receptor? a comunicação deve ser o mais transparente e verdadeira possível, não se deve mentir nunca, mas é normal que tu queiras ter alguma, enfim, resguardar alguma coisa para ti, no caso de uma pessoa, se estás a fazer comunicação de um ator, é normal que a vida privada ele queira mantê-la privada, lá está, e portanto há sempre uma personagem que é comunicada. Não quer dizer que seja menos verdadeira, mas de alguma forma estás a resguardar parte de ti. Portanto, nunca mentir, não enganar, ser transparente, mas é normal que possas ter algo de parte, que seja, continua a ser privado. Francisco. Foram duas perguntas diferentes, não é? Tu respondeste a outra coisa. Eu vou solidificar Mas a minha pergunta. posso só Por favor. complementar uma coisa? Claro. Mas Posso também ter razão. é muito interessante ver que quanto mais verdadeira e autêntica e transparente é a comunicação, maior adesão tem do outro lado. Yes. Não é? Maior o impacto Sim, que tem sim, do sim. outro lado. E isso é... E, aliás, a Sim. comunicação tem vindo Sim. a cada vez a ser mais crua e mais transparente nesse Porque aspecto. tu disseste uma coisa importante que é isso mesmo também, que é, são redes sociais, fixe, mas temos uma vida pessoal, Sim. não é? Sim. A pergunta é, mesmo que nós queiramos mostrar a nossa vida pessoal, temos que maquilhar aquilo em Miami com neons e bué da fixe, e depois quando desligamos o telefone, lá atrás afinal é Almada. E afinal era só um Não, poster. eu acho que o não mentir é essencial na comunicação. As Certo. pessoas mais tarde ou mais cedo vão perceber. Não, mas, E nós, enquanto consultores de comunicação, não compactamos, nós, no nosso caso concreto, não compactamos Com com certeza. mentiras. Portanto, obviamente podes arranjar um lado mais sexy, mais simpático, uma forma, mas mas sempre sem mentir. sim, tem, Aqui tem, tu escolheste esta mesa da tua sala porque achas que fica melhor no plano. Tens o resto da sala, não é? Por acaso é Mas não duvidosa. estás a mentir. Não, não. Escolheste uma parte da Isto tua é a sala Cláudia. que achas que é melhor. Isso é a comunicação. Nós estamos mesmo aqui. Escolhes o melhor ângulo. Exato, estás mesmo a Só dar um isso. ângulo que, Sim. Literalmente. para este tipo de conteúdo, este faz Sim, sentido. Isso. fará sentido. Sim, sim. Ou seja, mentir nunca. Mentir Não, nunca. Mas não é preciso dizer tudo, porque também temos partes em que somos seres humanos simples e humildes e queremos e tu ter quer- paz E tu e tranquilidade. queres atingir um determinado objetivo com a tua comunicação. E portanto não precisas dizer tudo porque só parte é que é importante para aquela comunicação. Pronto. E também o não dizer Ok. tudo pode fazer parte da estratégia para criar ali o bichinho para que isto querer saber mais, não é? Sim, Yes. sim, Ok, sim. sim. De alguma coisa que fica Mentir nunca. em Dá suspenso. espaço para a imaginação. Sim, Não é? ali. Mentir nunca, sim. Vocês fazem esse filtro profundo com as empresas? Desculpem esta pergunta é... Ou seja, uma empresa que diga, epá, nós queríamos ter assim uma percepção
um bocadinho diferente do que somos, pá. Será que vocês conseguem... Não, nós o nosso ponto de partida é... Esta pergunta é sensível e peço perceber... desculpa a Guess What. É super interessante e é relevante. Sim. O nosso ponto de partida é... Primeiro perceber se eles sabem realmente quem é que eles são. Pumba. Ok? E obviamente se estiver dentro dos critérios com que nós possamos trabalhar e aceitemos trabalhar, avançamos e o que construímos acaba por ser um conceito, mas dentro daquilo que eles já são. Nós não vamos tapar uma coisa negativa. É isso mesmo. Porque logo à partida não vai fazer sentido. Quando chegar ao consumidor final, facilmente ele vai perceber que estás-me a enganar. Isto não é congruente. Portanto, principalmente hoje, que as pessoas têm acesso, quer dizer, a estas ferramentas e tão facilmente conseguem descobrir. Sim, e de alguma forma veem a marca publicitada ou, portanto, ou comunicada com o vosso trabalho e depois quando nos dirigimos a ela, ou seja, sei lá de que maneira for, não é? Depois, não joga. Sim, não, tem que ser era coerência. Sim, exato. Sim, a incoerência não joga. A E parte da verdade, a coerência é mais cedo ou mais tarde será sempre descoberta. Portanto, a pergunta é sempre, vocês sabem quem são? Se não sabem quem são, o nosso trabalho é, ok, então vamos aqui em conjunto perceber quem é que vocês são. E a partir daí tudo o que dizem tem que ser coerente com aquilo que são. Senão... E é isso que nós temos vindo a notar, é que muitas empresas não sabem muito bem quem são. E há empresas que nos procuram cujo problema não é a comunicação, é uma questão mais estrutural. É a identidade. Sim. Pá. Sim. E portanto aí Caramba. não é a comunicação que ajuda, mas outras disciplinas. Certo. Qual é o futuro da comunicação? Puxa lá aí da bola, Cristal, por favor. Estamos a pagar ao Miguel exatamente para isso. Miguel, és tu? É para o Miguel a Tu és o pergunta. future designer. Eu acho que o futuro da comunicação vai continuar muito nesta linha de... Há muita personalização da comunicação e a comunicação vai ser cada vez mais para pequenos nichos. A mim parece-me que esse é o caminho que está a seguir. Já não vemos todos a mesma coisa, já não ouvimos todos a mesma coisa. Massificado, mais diverso. Cada vez menos massificado. Antes nós Sim. colocávamos uma notícia num telejornal, Pumba. toda a gente via, ou a grande parte das pessoas via, aquilo estava resolvido. Agora não, temos que ir a todos os canais das redes sociais, temos que adaptar as mensagens, temos que ir à procura dos públicos-alvo e cada vez há nichos maiores, aliás, cada vez há mais nichos menores e portanto temos que atingir todos. Portanto o nosso trabalho cada vez mais é encontrar estes nichos e responder a essas questões de forma muito personalizada. Para além disto, eu acrescento que será sempre, ou passará a ser nos dois sentidos. Portanto, acho que terá que haver sempre espaço depois para o consumidor final, para as pessoas darem em troca aquilo que estão a relacional, não é? Exato. E, acima de tudo, passará a ser cada vez mais experiencial. Ou seja, muito mais ligado às experiências. E acho que é mesmo... Passa por aí o futuro da Vocês comunicação. estão prontos para esse Nós acho que já I estamos... guess what? Nós começamos por ter essa consciência e, portanto, já estamos a desenvolver ferramentas internas Uau. para nos prepararmos. Yes. Portanto, eu diria que não sei se estamos prontos, mas estamos já a preparar-nos. Pronto. Eu acho que acima de tudo é muito importante o papel de estar sempre, todos os dias, preocupado com o que se está a fazer. Sim, sim, sim. E isso é logo um excelente ponto de partida para estar atento ao que está a acontecer É tudo, meu. e como é que nós nos podemos adaptar às novas realidades. Acho que é por aí. Não damos por adquirido que não, nós fazemos isto bem e vamos deixar estar. Não, isso é a morte do artista. Pois. Nós olhamos para precisamente. propostas e para coisas que fizemos no passado, temos orgulho no nosso passado, mas achamos que se fosse hoje faríamos melhor. E portanto achamos que de alguma forma isso é o caminho certo. Sim. Isso é um excelente sinal, sim, não é? Sim. Eu diria que é sinal de saúde, não é? Pronto. Portanto, É sinal vocês de atualização. evoluíram, não é? Enquanto pessoas e empresa, e hoje olham para as coisas de maneira diferente. Sim, e é muito importante, e acho que muitas pessoas acabam por não fazê-lo, e muitas empresas também acabam por não fazê-lo, é a partir do momento em que um projeto está feito, metem-no para trás, e não... Ou seja, não vão olhar um bocadinho e, ok, o que é que fizemos aqui bem, o que é que fizemos mal, o que é que podemos melhorar? E depois disso, celebrar um bocadinho. Porque eu acho que também falta um bocadinho essa parte, não é? Falta Que é brincar. Isso, é brincar, é Falta o... brincar. Pá, olha, isto custou. Há projetos que às vezes demoram tanto tempo a fazer, ou que levam tanto trabalho a fazer. Depois E a entrega-se partir o do momento em que se envelope, entrega, está ou- feito e bora, mas temos que ir para o próximo já. envia-se o mail e diz pronto. Já está. Vou arriscar esta lista, vou fazer outro. E parece que me falta um bocadinho esse celebrar, não é? Porque... E isso é importante, porque não se pode levar sempre todos os dias
a trabalhar e eu acabo por sofrer, trabalhar, salvo seja, a olhar de forma muito séria para o Sim, trabalho sim, no sim, dia, sim. no dia a Funcional, dia. funcional, E eu acabo funcional, também funcional. por sofrer um bocadinho disso e acabo por me focar muito no trabalho e ficar muito sério e sei que isso acaba por ter algum impacto em mim e obviamente nas pessoas também que me rodeiam. Porque fico muito mergulhado, não é? no foco, no trabalho, no sério. Certo. E acho que não sou o único, ainda há bocado estamos a falar disso, provavelmente não serei o único a sofrer deste problema, não é? Sem dúvida nenhuma. E acho que falta esse lado de, ok, fizemos este projeto, fiz, correu bem, vamos celebrar, vamos beber um copo, vamos nos divertir um bocadinho. Sim. Mesmo que seja só tipo meia hora, mesmo que seja só 1 hora num dia. Mas que é para, ok, já é quase o sacudir Sim, o impacto sim. que aquele projeto teve, não é? E agora, ok, vamos lá. Porque acho que... Porque dedicamos vida àquilo, não é? Àquele processo. Sim, sim. E não se pode passar à frente da vida sem refletir, Uhum. sem pensar no que é que demos e porque é que demos e é isso mesmo. Olha, Sim. o que é que vocês querem dizer em último lugar? Antes de vos darmos os últimos 5 minutos para vocês falarem só com as pessoas da É um Câmara. pré. Ui, Um 5 pré-pré. minutos é muito, eu não Querem estava- já passar para os pré-pré. 5 minutos? Eu não estava Não, preparado. é uma janela de 5 minutos. Se quiseres usar 10 segundos, está tudo bem. Querem passar já para esses 5 minutos? Olha, são só vocês e as pessoas lá de Gosto casa. de Francisco. O que é que vocês, os dois... Francisco. Que engraçado. Francisco. Querem dizer só para as pessoas lá... É um diálogo entre vós e eles. Um diálogo nós- sem que eles respondam. Sim. Sim, se disserem aqui Tudo alguma coisa eu bem. aviso. Ok. Sigam-me no Instagram. Tenho poucos seguidores, quero ser um influenciador Preciso de uma empresa de sandálias para me patrocinar. para patrocinar assim. E calções Sou e fã. bermudas. Sou fã de sandálias. Se quiserem falar de comunicação, falem connosco. Temos todo o gosto em falar com toda a gente sobre comunicação. Muito sério. É isso que gostamos, é a nossa paixão. Sim. É o que sabemos E fazer criar, não é? e criar. Mas Brinquem. brinquem. Acho que isto é uma Façam mensagem em Lego, conjunto, façam não é? Lego, Não é é só muito, nossa. muito bom, Façam muito Lego. relaxante. Mas façam Lego as peças ou brinquem com as peças Lego? Moldar as peças. Façam as duas coisas. As duas coisas? Sim. Pois. Derretam legs e façam de outras formas. Triângulos. É muito caro. Eu fazia isso quando era pequeno, mas não era Lego, era soldadinhos. Solda- Derretir, depois Derretias? deitava pela sanita e E fazia... sim, eu gostava puxavas. muito. Eu acho que era incendiário. Já depois não há esses soldadinhos. Pois Cortaram-me não. as asas, eu queria ser incendiário quando Nunca era... mais vi esses soldadinhos. Também já quase não há Nunca nada mais- para incendiar. Deixa Já estar. proibiram. Não ias ter futuro. A Azai Não proibiu. ias ter Eu futuro. basicamente só entupi a sanita na altura. Foi? Não. Por acaso nunca mais vi esses soldadinhos. Estou a falar da série. A Azai proibiu os soldinhos de chumbo porque chumbo é tóxico. Pois. Mas não eram de chumbo, eram Como de plástico. incendiário também não. Eram de plástico. Sim, os chumbo eram caros. Sim, sei lá. Estamos de alguma forma a desaproveitar 5 minutos, não Sim, estamos? eu Estão, acho que é ótimo. ok. Falar sobre soldadinhos. Estamos a... É assim, eu... Vamos voltar eu atrás. eu não me considero... 5 minutos só para... Falando um bocadinho sobre... Um abraço ao Bruno Marques. Sim, nós não temos a... Acho que não temos a pretensão de ser influenciadores e estes 5 minutos não sabemos muito bem o que fazer Sim, com eles, eu, não é? no fundo acaba por me deixar um bocadinho desconfortável destes 5 minutos, porque não É isso sinto que que querem diga dizer. alguma coisa. Pronto. Acho que é importante valorizarem as Nós valorizem- não temos nenhuma lição para dar, mas estamos abertos a todas as conversas. Acho que no fundo é Sim, isto. é isso, bonito. Quer- Olha, foi querem- Passaram 5 minutos? Foi bonito. Passaram 5 minutos? Tens de ir mais lento, ir mais Quase, lento. quase. Nós não Vamos, temos... Roberto. Nós não temos nada para ensinar, mas temos muito para partilhar. E para aprender. E para Olha, aprender, claro que olha. sim. Eu acho que todos temos coisas para ensinar. Todos Sim, ensinamos mas e todos não temos a aprendemos. pretensão de ser os professores ou os gurus de nada, mas Não, não, estamos não, aqui não. Todos para- ensinamos, todos aprendemos. Acho que é isso. Partilhamos, no fundo. Partilhamos. Não é? E colaboramos, essa palavra tão linda. Colaborar juntos, que bonito. Colaborar. Collabs. É verdade. Olha, um grande obrigado, pá. Obrigada. A sério. Obrigado, nós Obrigada por gostamos terem muito. vindo. Obrigada. Obrigado pela recepção. Obrigado Muito nós, obrigado. obrigado nós. Pá, Gostámos muito de vir aqui ao Barreiro, que é uma cidade que Aquela tem linda, muito, é linda. muito potencial. É muito Brooklyn, é potencial. Brooklyn. Está, Brooklyn, está, não está em sabíamos que crescimento. existia. Não sabiam? Brooklyn? Barreiro. Ah, Barreiro mesmo, exato. Não, Brooklyn. Brooklyn é que não É que- sabíamos. olha, é aquele sítio do outro lado onde vocês vêm. Outro lado. Somos nós. Quando às vezes vocês eu faço juntam assim. Pensava aqui- que era um cenário. Pensava que começava o Alentejo já aqui.
É o deserto. Estou a brincar, estou a brincar. Não, mas é verdade. Está tudo bem. Não. todo o respeito. Há muito. Vamos tem sítios bonitos, Então, acho que. vamos falar então sinceramente. Qual é um sítio bonito e está O no Barreiros. Barreiros. Calvin está no Barreiro. Pronto, terminamos assim em grande Pronto. este episódio. Do senso divergente. Queremos dizer que o Barreiro é uma cidade com muito potencial e que se está a descobrir, e quanto mais desamarras se libertarem, mais voos podemos dar. Portanto, temos é que criar, e aqui Portanto, está. o Barreiro é a Sim. metáfora de uma empresa portuguesa. É uma, sim, Sim. é uma Olha, metáfora bonito. de Sim. que quando se Olha, libertar o potencial percebeste criativo, esta E a cidade- qualia é o coração. nós é isso. Seria uma honra, seria uma Sim. honra ser Barreiro. Nós Pronto. queremos dar esse amor para o vosso coração explodir e serem criativos e espalhar cores de Certo. felicidade. Certo. Vamos embora, com respeito total. Boa. E vocês estão Obrigada. connosco. Bonito. E nós estamos convosco. Estamos juntos. Estamos Obrigada. juntos. Muito Somos- obrigado, somos Barreiros. Obrigado. Foi mesmo uma boa conversa, Francisco. divertida. Miguel. Sim. Obrigado. Guess what? Um abraço para todos os colaboradores que estão aí sentados a ver agora. Um beijinho. Continuem a comunicar, colocar em comum. Vamos mudar o mundo, vamos gerar impacto positivo, vamos dar informações úteis às pessoas para evoluírem. E até já, porque agora não vamos ficar parados tanto tempo. Portanto, E preparem-se façam- que isto agora é a bombar. E façam conteúdos, sempre a fazer conteúdos úteis, seja o que for, façam com paixão e com amor. Vamos embora. Bonito. Beijinhos, até já. Senso divergente. Beijinhos, até à Até próxima. já. Até já.